Fala pessoal, Alisson aqui e hoje eu quero responder ao vídeo do Alexandre Porto intitulado Ética Descentralista, aproveitando que entre os anarcocapitalistas mais famosinhos do YouTube brasileiro, ele é o que mais demonstra aí ter uma afinidade com as ciências naturais, o que é patentemente necessário na medida em que ele também tem interesse aí no transhumanismo, que seria essa possibilidade do ser humano se tornar uma espécie de pós-humano, talvez, digamos assim, um homem-máquina, algo que, enfim, a gente só vai conseguir atingir partindo de uma perspectiva evolutiva sobre as espécies. Entendendo quem a gente é, né, quem somos, qual é o nosso lugar na natureza e, portanto, como a gente pode modificar aí de forma intencional, né, a nossa realidade biológica. Claro, o transhumanismo é um assunto à parte, apenas fiz esse comentário aqui para reforçar o apreço que o Alexandre Porto tem pelas ciências naturais, ciências biológicas, ciências duras, né, e ciências que, em geral, partem de uma base evolutiva sobre as espécies para então pensar nós, os seres humanos. Tudo ok até aí e até concordo com essa visão de mundo, acho ela bastante atraente e bem justificada. Mas vamos então ao que o Porto diz no vídeo dele. O link do vídeo vai ficar disponível aí na descrição para vocês conferirem se eu tô ou se eu não estou deturpando, né, cometendo alguma falácia do espantalho aqui sobre o que o Porto diz. E bom, basicamente, o Porto quer propor uma forma diferente de provar a ética. E essa forma ele chama de ética descentralista. Para quem não sabe, quando o Porto, o Foer, o Cogos, o Rafael, o Lima e toda sorte de anarcocapitalistas falam de ética, o que eles estão querendo dizer é basicamente a ideia de que propriedade privada é um princípio normativo, né, que deve ser, sem exceção, seguido por todo mundo, pois é ético, é verdadeiro, é justificado e por aí vai. Tá ok, vamos ver então se o Porto consegue provar a ética da propriedade privada com o que ele fala, né, sobre o descentralismo. Bem, a primeira afirmação da teoria do descentralismo que ele propõe é a de que toda ordem é gerada por um sistema onde cada parte segue uma regra natural que não foi definida por um órgão central. E que a descentralização é definida como a adequação a essa regra natural. E daí ele cita as leis da física e da causalidade com a ideia de que cada lugar no universo se adequa a essas leis, né, de forma descentralizada. O primeiro comentário que eu tenho a fazer é que, caso vocês não tenham percebido, o Porto está fazendo aqui o mesmo caminho do René Descartes e do Immanuel Kant, né, olhando para as leis do mundo natural e pensando que se existem essas leis no mundo, né, natural, logo elas devem existir também aí no mundo das ideias e nas relações humanas, né? É razoável supor que elas devem existir para a gente também. O Descartes não chegou a propor uma ética a partir disso, porém o Kant deu esse passo, mas ao invés de defender que essa regra é a propriedade privada, o Kant defendeu que essa regra não é um princípio, mas um processo, e esse processo ele chamou então de imperativo categórico, que pode ou não, né, fundamentar o princípio da propriedade privada. Só que mesmo isso é contraditório pelos próprios termos kantianos de que há um dever de adequação à lei estatal. Mas enfim, isso é apenas um apontamento que eu estou fazendo aqui. No vídeo do Porto, depois de insinuar que uma normativa ética é comparável com as leis da física, o que mostra que o Porto parece acreditar em um objetivismo moral, né? Ele fala então em evolução e do processo evolutivo de sobrevivência, né, e adaptação das espécies. Ele também fala que existe uma relação entre as leis da física, a biologia e a linguagem, de modo que tudo segue um fundamento comum que apenas vai se complexificando, né, seja das leis básicas da física até o mundo das relações linguísticas, que são ramificadas e tudo mais. Nesse ponto aí o Porto está concordando com o Richard Dawkins, que propôs a memética no seu livro Gênio Egoísta, se eu não me engano, que é basicamente a ideia de que se na biologia temos os genes,
Na cultura, nós temos os memes. Claro, né? Não os memes de piadinha que a gente vê nas páginas do Facebook. Os memes do Dawkins, eles contêm aí um entendimento científico mesmo. Então, ok, até aqui a gente tem um Alexandre Porto coerente, que está derivando aos poucos de leis básicas da natureza um princípio normativo. Bom, daí ele fala em algo mais específico sobre a linguagem, que é a lógica. Então, o Porto diz que a lógica é uma regra natural para justificar se uma proposição é verdadeira ou se ela é falsa. E olha só, Porto, aproveitando que você está colocando a lógica como o núcleo básico da linguagem, então vale aqui apontar que você cai no mesmo probleminha dos Hoppianos, que é o da ideia de que em lógica nós justificamos proposições. Na verdade, em lógica a gente apenas justifica crenças, ou seja, justificamos crenças em determinadas proposições. E a epistemologia analítica segue esse entendimento também quando, por exemplo, diz que, conforme a definição tradicional de conhecimento, né, seria a crença verdadeira e justificada. Nesse sentido, se você justifica apenas crenças e não proposições, então o certo é dizer que proposições apenas têm ou não têm valor de verdade, se elas se adequam ou não aos fatos do mundo, simples assim, sem nada aí de justificação, de modo que a verificação do valor de verdade das proposições possa ser a simples intuição, né? Ou então olhar para o mundo lá fora e dizer o céu é azul. Não é necessário justificar por meio da argumentação, né, para conferir valor de verdade a essa proposição. Só para citar aí, então, um exemplo. Então, adiante, o Porto cita que a partir dessa análise das leis naturais do mundo, você consegue deduzir outras leis, como, por exemplo, a lei da entropia e a própria teoria da evolução. Bom, eu não sei até que ponto o Porto está certo aí, porque em termos descritivos, descrevendo a realidade, não há dedução que supere o método científico. Isso porque é o método científico que mede causa e efeito, e não deduções a priorísticas. Por exemplo, pela mesma observação do mundo natural, do posicionamento dos planetas e tudo mais, né, astronomia antiga, enfim, o Aristóteles deduziu que tudo o mais constante devem existir 5 elementos básicos no mundo em ordem de ascendência, que são a água, a terra, o fogo, o ar e o éter, né? Que seria uma espécie de elemento natural que preencheria o universo. Ora, o Aristóteles não sabia do que ele estava falando, então ele precisou deduzir alguma coisa para explicar algo que ele estava percebendo, né? Que é o universo fora do planeta Terra. Também por métodos dedutivos, o Aristóteles defendeu que o Sol gira em torno da Terra, quando na verdade, e hoje a gente sabe graças ao método científico, é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. Então, por métodos dedutivos também, é que se baseiam os defensores da Terra plana, olhando para o horizonte, né, vendo que tudo é plano, né, lá no mar, enfim, e deduzindo alguma regra básica da realidade que justifique a crença na ideia de que tudo é plano. Basicamente, o que se faz aqui é aplicar algumas regras lógicas básicas, né, intuitivas muitas vezes, para validar intuições que temos sobre o mundo, né, ainda que sejam intuições tão dúbias quanto os nossos próprios sentidos às vezes podem nos enganar, e o próprio Descartes entendia isso, né? Eu estou apenas dando esses exemplos clássicos aqui para mostrar que, não, no fim das contas, se o que o Porto quer fazer é comparar o método científico ao método dedutivo para a explicação, para a descrição, enfim, da realidade, então parece que a gente tem aí uma falsa analogia. Claro, os métodos lógicos de dedução e indução são ótimas ferramentas, mas o método científico é um método que consiste em critérios bem específicos para explicar e predizer a realidade, como a falseabilidade, que é a ideia do Karl Popper de que a teoria precisa ser falseável para que ela possa ser chamada de científica, né? E também tem o critério da reprodutibilidade, ou seja, a gente só pode assumir uma teoria como verdadeira se ela se reproduz em outras situações, né? Que é o que fortalece ou não o poder preditivo de uma teoria.
E claro, o critério super relevante da revisão por pares, a ideia de que o seu experimento, para ser válido, precisa passar por todo um diálogo com a comunidade científica, de modo que outros cientistas testem as suas descobertas para verificar se elas são falseáveis e se elas são reprodutíveis. Perceba aqui que o método científico é, por essência, um método cooperativo, feito para diminuir ao máximo o erro e, portanto, sem nunca se basear na cabeça de alguém que está deduzindo e acha que está certo, pois conseguiu, no seu cérebro, fazer a coisa parecer coerente. Logo, o método científico e o método dedutivo são coisas bastante distintas, e a gente pode, com segurança, afirmar que o método científico é superior para explicar o comportamento da natureza e, por conseguinte, o comportamento do próprio ser humano. Enfim, pulando um pouco no vídeo, o Alexandre Porto diz que, dado o método dedutivo, a gente pode deduzir que, dentro do sistema da sociedade, composto pela interação entre indivíduos, há uma regra natural que esses indivíduos podem seguir para que eles possam competir uns com os outros pela maior eficiência e assim gerar algum tipo de seleção natural. E então, a partir dessa constatação, ele assume que essa regra é a regra da propriedade privada. Bom, é aqui que está o grande problema do raciocínio do Alexandre Porto. Percebam a estruturação do argumento dele. A primeira premissa é de que existem leis naturais, como as leis da física, que atingem toda a realidade, da estrutura mais básica dos seres vivos até sistemas culturais complexos, como a linguagem, e esse alcance é descentralizado. A segunda premissa é que, se essa estrutura básica de leis da realidade atinge a tudo, ela deve atingir também as sociedades humanas, de modo descentralizado, então evolutivo. A conclusão, portanto, é que essa lei é a lei da propriedade privada. Eu vou dar 10 segundos para você que está assistindo aí detectar o problema. Achou? Pois é, isso mesmo. A conclusão não se segue das premissas. O que o Porto fez aqui foi uma dedução, um argumento com premissas e conclusão. Ele trouxe proposições cujo valor de verdade é razoável, eu admito isso. E a partir dessas proposições, dessas premissas, ele chegou à conclusão de que a propriedade privada foi deduzida a partir da natureza. Percebam que ele cai na mesma crítica que eu fiz antes ao Aristóteles e aos terraplanistas, que é de, partindo da própria razão, chegar a constatações de fato que não necessariamente derivam das premissas. Ou seja, o argumento do Porto é inválido, pois a conclusão não deriva das premissas, embora aí as premissas possam ser aceitas sem grandes problemas. O Alexandre Porto cometeu aí uma falácia chamada non sequitur, Percebam então que o Porto deu a prova de que a dedução lógica não é tão boa quanto o método científico para explicar a natureza das coisas. Ao menos não é tão boa quando é uma dedução mal feita e falaciosa. Bom, continuando no vídeo, ele fala que quando você fala de eficiência, você está falando de economia. Como a gente aceita que a propriedade privada é um bem econômico excelente para regular preços num mercado descentralizado, então a propriedade privada, por ser eficiente, ela deve ser natural, já que a natureza é eficiente. E bem, isso também tem problemas, porque a gente precisaria aí ignorar a existência dos pandas. Não ignore os pandas, uma campanha WWF. Para quem não sabe, os pandas são produtos da evolução das espécies, por óbvio, Porém, os pandas têm um comportamento próprio que dificulta que eles se reproduzam, sendo contrários então à eficiência esperada dos genes egoístas, dado que os pandas simplesmente se recusam, mesmo com a ajuda humana, a procriarem em cativeiros. Eles só comem brotos também de um tipo específico aí de bambu, e quando chegam a conseguir ter filhote, pode vir a acontecer do panda acabar comendo o bichinho, Pode vir a acontecer, é meio raro, mas pode vir. Ou seja, onde há eficiência nisso?
Só se for a eficiência de não ser eficiente para a própria sobrevivência, né? E para a própria reprodução, precisando de ajuda humana para que a espécie não seja extinta. Claro, esse é só um exemplo para mostrar que não necessariamente a natureza resulta em eficiência. Existem vários e vários casos de mutação das espécies que perpetuaram genes que não são eficientes dessa forma. De toda forma, de fato, a natureza tem regras e leis próprias, porém elas não são equiparáveis à propriedade privada, como o Porto está supondo, né, num sentido ético da coisa, num sentido normativo, né, de certo e errado. A melhor posição que a gente pode ter sobre a natureza é que ela é amoral, ela está nem aí com certo e errado. Né? Ela simplesmente é o que é. Né? Nesse sentido, o Porto só não cometeu uma falácia naturalista na tentativa de deduzir a lei da propriedade privada a partir da natureza, porque no fim das contas ele sequer conseguiu deduzir essa lei. Mas bom, seguindo o vídeo, ele fala que para que uma regra social seja justa, ela precisa ser a da propriedade privada. A gente vê aqui então que ele está confundindo justiça com natureza, se aproximando então do Aristóteles, que levava adiante a ideia de que a natureza tem um propósito, logo tudo tem propósito, e seguir o propósito das coisas é justo. Claro, especificamente para Aristóteles, tem toda uma visão ontológica distinta entre ele, né, e o Kant, por exemplo, que não convém aqui explicar e que não nos permite dizer que Aristóteles então cometeu a falácia naturalista. De toda forma, se o Porto aceita a guilhotina de Hume, né, como uma navalha lógica razoável, então ele peca ao fazer juízo de valor de leis naturais que ele quer defender, pois leis naturais são forças que se impõem, enquanto normas morais, normas éticas, enfim, são ideias que a gente aceita, seja porque herdamos culturalmente, seja porque refletimos sobre elas e achamos elas razoáveis. Nesse sentido, ainda que eu possa chamar a propriedade privada de lei, eu não sou obrigado a seguir ela da mesma forma que eu sou obrigado a, por exemplo, mesmo que eu não queira, né, a seguir a gravitação universal, que me impede de cair para cima, por exemplo. Aliás, não à toa o Hans Hermann Hoppe, né, para defender a sua dedução da lei da propriedade privada por meio da argumentação, ele precisou falar em contradição performativa. E ele fez isso simplesmente porque ele não conseguiu, tudo me indica isso, que ele não conseguiu apontar contradição lógica em, por exemplo, eu defender que a propriedade privada não é normativa, até porque a lógica não é o mesmo que performance. Tem um grau de distinção enorme aí. Mas isso é outro papo que não convém aqui, vou deixar a Sopiano se irritar em outra situação. Enfim, eu já estou me estendendo, esse vídeo está ficando grande, né? E eu poderia pegar afirmação por afirmação do Porto e mostrar o que eu acho que está certo, o que eu acho que está errado, embora geralmente eu ache muitas coisas erradas, e isso que talvez seja um problema meu. Mas a mensagem geral é que vocês já entenderam. O Porto falhou em deduzir a lei da propriedade privada na sua ética descentralista. Por fim, eu só quero ressaltar aqui ao final que se o Porto se pretende um amante da ciência e do método científico, como deve ser um transhumanista, então seria bom ele dar uma olhada no meu vídeo intitulado A Moral é Subjetiva? Talvez fique no card aqui, enfim. Nesse vídeo eu falo de uma recente pesquisa da Universidade de Oxford que chegou à conclusão de que existem 7 princípios morais universais. Trata-se de uma pesquisa de antropólogos evolutivos preocupados em entender essa questão em diferentes culturas ao redor do mundo, ou seja, aplicando o método científico, evitando deduzir tudo da própria cabeça. Esses antropólogos de Oxford, né, chegaram à conclusão de que existem princípios morais universais na realidade humana, que fazem parte do nosso conjunto de predisposições culturais, mas que também são evolutivos. Eles foram herdados a nós por nossos antepassados e permitiram que a nossa sociedade atualmente né, chegasse a alguma ordem mínima. Em outras palavras, esses princípios morais eles não são necessariamente princípios éticos, ponderados e refletidos né, para um ser humano que quer deduzir a realidade de forma a priori. Eles são princípios descobertos por análise empírica da realidade, tal qual a ideia de gravidade ou teoria da evolução foram descobertas, analisando o mundo lá fora da nossa caixinha aqui craniana. Logo, me parece que se o Alexandre Porto pretende ser um defensor aí da ética da propriedade privada de modo científico,
Bom, parece que ele deve, acima de tudo, falar de ciência. Ele deve falar de descobertas científicas, deve falar da relação dos dados da realidade com nossas conjecturas mentais, sempre tendo em mente que a gente é produto da natureza e não entes à parte, como se a evolução só tivesse alcance do nosso pescoço para baixo, né? Enfim, eu tô sem tempo, tô sem disposição, tenho uma live ainda para fazer, então eu deixo para vocês fazerem esses seus apontamentos aí nos comentários do vídeo. Eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Afinal, o Alexandre Porto conseguiu ou não conseguiu, né? O que vocês acham? Deduzir então a lei da propriedade privada a partir das leis físicas da natureza. A julgar que os dados científicos eles estão bem mais presentes hoje em dia do que no iluminismo? Será que o Porto conseguiu superar o Immanuel Kant, né, e propor uma universalização normativa superior a partir da análise das leis físicas do mundo? Da consideração delas, ao menos, né? Enfim, se vocês gostaram desse papo e querem me ajudar a trazer mais conteúdo de qualidade filosófica, vocês podem acessar conteúdo atual, né, para os debates atuais também. Vocês podem acessar padrim.com.br/Alisson e financiar este canalzinho aqui de um Reles mestrando em filosofia que está desempregado. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Alisson Augusto e a gente se fala no próximo episódio. Forte abraço!